O sol castigava sem piedade o teto de zinco da oficina mecânica Rodrigues em um canto esquecido do Nordeste brasileiro. O calor abrasador de julho transformava o interior em um forno, onde o cheiro de graxa, ferrugem e poeira se misturava com a essência dos canaviais próximos. Mateus Soares, um menino de 11 anos com pés descalços e manchas de óleo nas bochechas, estava sentado sob um pulverizador agrícola quebrado, seu motor tão silencioso quanto uma pedra. Ao seu redor, mecânicos experientes murmuravam e balançavam a cabeça com resignação. Essa máquina está amaldiçoada, resmungou seu Fernando, o encarregado corpulento de rosto avermelhado pelo calor e anos de trabalho sob o sol nordestino. Liguem para o fornecedor. Vamos precisar de uma substituição completa. Mateus levantou o olhar de seu caderno de desenhos, onde costumava traçar diagramas de memória com um lápis mordiscado. O pulverizador pertencia a Dona Carmen, uma viúva cuja safra inteira de cana dependia desta máquina importada e obsoleta. A mulher permanecia junto à porta, apertando nervosamente a borda de seu avental desgastado, com olhos que não conseguiam esconder sua preocupação. Ela não tem dinheiro para um novo, disse Mateus com voz suave, mas firme. Seu Fernando bufou com desdém. E o que você vai fazer, Mateus? Rezar uma reza forte para ela pegar no tranco? Os outros trabalhadores riram, alguns bagunçando seu cabelo como se fosse um cachorrinho. Mateus ignorou as provocações, colocando a mão sobre a carcaça metálica. Ainda estava quente. Algo havia acontecido um pouco antes de parar de funcionar, algo que ninguém mais havia notado. Eu vou consertar, afirmou com o olhar decidido. As risadas desapareceram gradualmente, substituídas por um silêncio incômodo e olhares de incredulidade. Você tem uma noite, rosnou seu Fernando limpando as mãos em um pano manchado. Ou amanhã nem se dê ao trabalho de vir. O sol começou a se pôr atrás das colinas, tingindo o céu de laranja e púrpura. As cigarras iniciaram seu concerto vespertino. Enquanto a oficina se esvaziava e os mecânicos partiam em suas motocicletas e carros velhos, Mateus permaneceu sozinho, com o bater rítmico de seus dedos contra o metal ressoando no crepúsculo. Dona Carmen se aproximou antes de ir. Suas mãos rachadas por anos de trabalho na roça pousaram no ombro do menino. Você não precisa fazer isso, Mateus. Não é sua responsabilidade. A senhora me deu pão quando eu tinha fome, respondeu o menino sem desviar o olhar da máquina. E trabalho quando ninguém mais deu. A mulher suspirou, deixando ao lado dele um pequeno pacote embrulhado em papel de jornal. Um pedaço de bolo de milho. Coma alguma coisa, pelo menos. Quando a porta se fechou atrás dela, Mateus ficou completamente só. Os sons da vila chegavam abafados, risadas distantes da praça, a televisão do bar anunciando os resultados do futebol, cachorros latindo em algum quintal distante. Dentro da oficina, só se ouvia sua respiração e o tilintar ocasional de ferramentas. Tirou do bolso uma pequena lanterna que havia consertado do lixão local, ajustou sua luz e começou a examinar metodicamente cada componente do pulverizador. Seus dedos finos, com cicatrizes de pequenos cortes e queimaduras, moviam-se com a precisão de um cirurgião. Lembrou-se das palavras de seu avô Francisco. As máquinas falam, Mateus, mas é preciso saber escutá-las. E ele estava decidido a escutar o que aquela máquina tinha a dizer. A noite avançava lentamente. O calor do dia dava lugar ao frescor da madrugada nordestina. Mateus tirou sua camiseta desgastada, ficando com uma regata manchada de graxa. Seu estômago roncava, mas ele mal tocou no bolo. A concentração era total. Desmontou a carcaça principal, expondo o coração mecânico do pulverizador. Seus olhos percorreram cada cabo, cada duto, procurando o que os outros haviam ignorado. As horas passavam inexoravelmente, marcadas pelo velho relógio de parede que tic-taqueava como um coração metálico. À meia-noite, a vila dormia. Apenas a luz amarelada da oficina denunciava a atividade. Mateus tomou um gole de água morna de uma garrafa de plástico reutilizada. Suas pálpebras pesavam, mas sua determinação era mais forte que o cansaço. Vamos, fale comigo, sussurrou para o motor como se fosse um ser vivo. Um gato de rua entrou pela janela entreaberta, observando-o com curiosidade.
Mateus sorriu para ele, compartilhando um pedaço do bolo. Você também acha que estou louco, não é? O felino se limitou a ronronar, esfregando-se em sua perna antes de se acomodar sobre um monte de panos velhos. Enquanto a madrugada avançava, Mateus foi desmontando sistematicamente cada seção, limpando, revisando, anotando. Seus dedos encontraram algo incomum em uma válvula lateral, uma pequena vibração, quase imperceptível, que não deveria estar ali. Seus olhos se iluminaram com uma faísca de esperança. Talvez tivesse encontrado a pista de que precisava, mas ainda havia muito trabalho a fazer. Aceitou o desafio com a seriedade de quem sabe que é sua única oportunidade de provar seu valor. Não era apenas uma máquina que estava em jogo. Era o sustento de Dona Carmen, seu próprio lugar na oficina, e mais importante ainda, a promessa feita a seu avô antes de morrer. Use suas mãos para construir um futuro melhor. Com energia renovada, Mateus continuou seu trabalho enquanto as estrelas brilhavam sobre a vila adormecida. Mateus cresceu em uma pequena casa de taipa nos arredores da vila, onde o vento trazia aromas de terra seca e mato. Vivia com seu avô Francisco desde que seus pais emigraram para o Sudeste em busca de trabalho, com a promessa de voltar que foi se diluindo com os anos. As ligações telefônicas tornaram-se raras, e as remessas de dinheiro chegavam com cada vez menos frequência, até que restaram apenas o menino e o ancião, sobrevivendo com engenhosidade e dignidade. Francisco Soares fora mecânico de tratores por toda a vida, até que a artrite deformou suas mãos como raízes de mandacaru e a catarata turvou seus olhos. Apesar de sua visão prejudicada, tinha uma habilidade quase sobrenatural para diagnosticar problemas mecânicos usando apenas o tato e o ouvido. Você não precisa de olhos para sentir o coração de uma máquina, costumava dizer, guiando as pequenas mãos de Mateus sobre pistões e engrenagens. Escute sua respiração, sinta seu pulso, entenda sua linguagem. Mateus escutava, não apenas as palavras de seu avô, mas os sons que outros ignoravam. O sussurro de uma correia desgastada, o tilintar peculiar de um parafuso frouxo, a mudança sutil no zumbido de um motor quando algo não estava bem. Na escola, os meninos zombavam dele por suas roupas remendadas e suas mãos sempre manchadas de graxa. O menino da graxa, o chamavam rindo quando ele preferia desmontar um relógio velho em vez de jogar bola durante o recreio. Mateus não lhes dava atenção. As máquinas tinham lógica, as pessoas não. Às tardes, ele passava ajudando seu avô, seus dedos percorrendo motores gordurosos, à luz de um lampião de querosene quando a eletricidade falhava. Em seu 8º aniversário, Francisco lhe deu uma caixa de ferramentas enferrujadas que havia comprado em um leilão. Estão gastas como eu, brincou o ancião, mas em boas mãos ainda podem criar milagres. Mateus valorizava aquelas ferramentas. Ele as poliu, as consertou, aprendeu a usá-las com precisão. Aos 10 anos, conseguia reconstruir um carburador de memória, de olhos fechados se fosse necessário. Quando seu avô adoeceu, foi Mateus quem manteve a casa funcionando. Consertava pequenos eletrodomésticos para vizinhos, arrumava bicicletas, instalava sistemas de irrigação caseiros nas hortas. Cobrava pouco, às vezes aceitava trocas. Ovos frescos por um ventilador consertado, um saco de macaxeira por arrumar um rádio. Tudo mudou quando seu Fernando o encontrou tentando consertar o trator quebrado dos Martins, num domingo em que a oficina estava fechada. Em vez de repreendê-lo por entrar sem permissão, observou com espanto como aquele menino magro identificava um problema na bomba de combustível que 3 adultos haviam ignorado. Preciso de um ajudante, resmungou o homem fingindo indiferença. Pode vir depois da escola, R$ 2 por hora. Não era muito, mas significava comida na mesa e remédios para o avô. Mateus aceitou imediatamente. Na oficina, no entanto, não era um dos homens. Seu Fernando o chamava de o mascote e o mantinha limpando ferramentas e recolhendo peças caídas. Os outros mecânicos o tratavam como uma criança, não como um igual, apesar de ele frequentemente apontar falhas que eles não viam. Apenas Dona Carmen, com suas mãos calejadas e seu rosto curtido pelo sol, o tratava como se ele importasse.
Ela lhe levara uma vez um multímetro desgastado com um cabo rompido que seu falecido marido usava. Mateus o consertou em 1 hora. Você não é normal, Mateus, disse ela sorrindo. Você é uma bênção do céu. Agora essa mesma mulher poderia perder sua safra, e Mateus poderia perder seu único lugar onde se sentia útil. A morte de seu avô, 3 meses antes, havia deixado um vazio impossível de preencher. As noites eram o pior. Na solidão daquela casa, que agora parecia grande demais, Mateus falava com as máquinas que consertava, como se pudessem responder. Às vezes, ele acreditava que respondiam. Às vezes, acho que você entende melhor os motores do que as pessoas, dissera-lhe seu professor na escola, mais como uma crítica do que como um elogio. É que os motores não mentem, respondera Mateus. Quando algo está errado, eles demonstram. As pessoas escondem o que sentem. A lembrança de seu avô se mantinha viva em cada ferramenta que tocava. Francisco lhe ensinara não apenas técnica, mas ética. Nunca cobre mais do que o justo. Nunca deixe um trabalho pela metade. Nunca prometa o que não pode cumprir. Também lhe transmitira superstições de oficina. Se uma ferramenta cair, deixe-a descansar 1 minuto inteiro antes de pegá-la. Se um motor não pegar na 3ª tentativa, acaricie-o como a um cavalo assustado. Mateus seguia todos esses rituais religiosamente, embora não pudesse explicar por que funcionavam. Quando o pulverizador de Dona Carmen chegou à oficina, Mateus o reconheceu imediatamente. Era um modelo antigo, de antes de seu nascimento, importado da Itália quando o marido de Carmen ainda vivia. Ele vira um similar em um manual desgastado que seu avô guardava como um tesouro. Os antigos são melhores, costumava dizer Francisco. Construídos para durar, não para serem substituídos. Enquanto os mecânicos profissionais se renderam após 1 hora de tentativas, Mateus observava em silêncio, captando detalhes. O cheiro peculiar do combustível, o modo como a máquina vibrava antes de desligar, a cor ligeiramente azulada da fumaça do escapamento. Agora, sozinho na oficina, lembrava-se de cada diagrama, cada conselho, cada história que seu avô lhe contara sobre máquinas teimosas. Todas têm seu segredo, dizia o velho, seu ponto fraco e seu ponto forte. Encontre ambos e poderá curá-las. O vento noturno assobiava pelas frestas da oficina, trazendo o aroma da caatinga. Mateus se enrolou em um cobertor velho que guardavam para as noites frias de inverno. Seus dedos não paravam de se mover, desmontando, limpando, verificando conexões. Vou te consertar, sussurrou para o pulverizador. Não por seu Fernando, nem mesmo por Dona Carmen. Pelo avô. Porque ele acreditava em mim. Tirou do bolso um pequeno amuleto, uma porca de bronze que Francisco sempre usava pendurada no pescoço. Para dar sorte, dissera-lhe ao entregá-la, em seu leito de morte. Para que suas mãos nunca percam a mágica. Enquanto a madrugada avançava, Mateus continuou sua busca metódica, murmurando para si mesmo o que seu avô sempre lhe dizia. Tenho que encontrar o som que ninguém escutou. Naquela noite, sob a luz trêmula das lâmpadas fluorescentes que zumbiam como insetos presos, Mateus abriu a carcaça principal do pulverizador. O cheiro de metal quente e óleo queimado impregnava o ar parado da oficina. Pela janela entreaberta, entrava a brisa noturna carregada com o aroma de jasmim e terra seca, misturando-se com o cheiro penetrante de diesel que flutuava como uma nuvem invisível. Desparafusou metodicamente cada porca, ordenando-as sobre um pano limpo de acordo com sua posição e tamanho. Seus movimentos eram precisos, quase rituais. Limpou filtros enegrecidos por anos de uso, verificou a vela de ignição, revisou a fiação desgastada pelo tempo e pelo calor nordestino. Os cabos eram velhos, mas estavam intactos, sem rupturas visíveis. O sistema de ignição fazia um clique quando ele o ativava, mas o motor permanecia obstinadamente silencioso, como um animal ferido que se recusa a se mover. Vamos, murmurou Mateus, limpando o suor da testa com as costas da mão, deixando uma marca preta de graxa em sua pele bronzeada. Seus dedos, pretos pela sujeira acumulada, pareciam pequenas ferramentas em si mesmos, movendo-se com uma autonomia assombrosa para sua idade.
A temperatura dentro da oficina desceu gradualmente. O relógio de parede marcou a meia-noite com uma dupla badalada que ressoou entre as paredes manchadas de óleo. O menino estremeceu, não de frio, mas pela pressão de saber que as horas passavam inexoravelmente. Mateus tentou outra abordagem. Substituiu linhas de combustível, verificou possíveis bloqueios de ar no sistema, ajustou a mistura. O motor tossiu brevemente, dando-lhe um momento de esperança que se desvaneceu tão rápido quanto havia chegado. Tentou novamente uma e outra vez, até que seus olhos ardessem de cansaço e suas mãos tremessem ligeiramente. Repassou mentalmente tudo o que havia aprendido, lembrando a voz de seu avô, seus conselhos, seus truques de velho mecânico. Quando uma máquina se recusa a falar, é preciso escutar seu silêncio, costumava dizer Francisco. Mas este silêncio parecia impenetrável. Às 3 da madrugada, Mateus se permitiu um breve descanso. Sentou-se no chão frio de cimento, apoiando as costas na parede. Fechou os olhos por um momento, sentindo cada músculo dolorido. O cansaço pesava como um cobertor de chumbo. Comeu um pedaço de pão duro que havia guardado do almoço e bebeu água morna de sua garrafa. «Vô», sussurrou na penumbra, «preciso da sua ajuda». O silêncio foi sua única resposta. Em algum lugar próximo, um cachorro latiu, como se quisesse afugentar os fantasmas da noite. A madrugada avançou lentamente. Às 5, o céu começou a clarear, tingindo-se de um azul acinzentado que se filtrava pelas janelas sujas. Os galos dos quintais vizinhos iniciaram seu canto matutino, anunciando um novo dia que Mateus temia enfrentar. Às 7 em ponto, a porta da oficina se abriu com um rangido metálico. Seu Fernando entrou, seguido por 2 homens de terno que destoavam completamente do ambiente gorduroso do lugar. Um carregava uma pasta sob o braço, o outro, um tablet. Representantes da empresa fabricante do pulverizador, supôs Mateus. Motor destruído, murmurou um, após uma inspeção superficial. Falha na sincronização hidráulica. Perda total. Como eu disse, sentenciou seu Fernando, cruzando os braços com uma mistura de satisfação e resignação. Vai precisar de um novo, dona Carmen. O estômago de Mateus se contraiu dolorosamente. Não era apenas a fome ou o cansaço. Era algo pior. A sensação de ter falhado. Se não conseguisse consertá-lo antes do anoitecer, dona Carmen perderia o pedido da cooperativa agrícola. Sem renda, sem comida para o inverno. Em um canto, a mulher observava a cena com expressão estoica. Quando seus olhos se encontraram com os de Mateus, ela lhe ofereceu um sorriso triste. Está tudo bem, menino. Você tentou, mas não estava bem. Nada estava bem. Enquanto todos saíam para o café da manhã no bar da esquina, Mateus permaneceu sozinho, sentado em um banquinho alto em frente ao pulverizador. Olhou para o chão de cimento, onde uma poça minúscula de algo brilhante chamou sua atenção. Quase invisível sob a luz matinal. Não era óleo. Era líquido de arrefecimento. E vinha de um lugar completamente inesperado, longe das linhas principais. Seus dedos formigaram com uma sensação familiar, essa intuição que seu avô chamava de o sexto sentido do mecânico. Talvez não fosse a sincronização. Talvez fosse algo que ninguém havia procurado, porque não deveria estar ali. Aproximou-se mais, seguindo o rastro minúsculo de líquido até sua origem. Foi preciso desmontar uma seção que nenhum dos mecânicos havia considerado relevante. Um compartimento lateral que, segundo os manuais, só continha fiação auxiliar. Mas ali estava, uma conexão improvisada, provavelmente feita anos atrás durante algum reparo de emergência. Alguém havia modificado o circuito de refrigeração, desviando-o para esfriar também um componente eletrônico que tendia a superaquecer. Uma solução engenhosa, mas que com o tempo havia criado um problema invisível. Válvula de derivação, murmurou Mateus para si mesmo. Ninguém a verificou porque não deveria existir. Alcançou seu desgastado caderno de desenhos e começou a traçar rapidamente um diagrama alternativo. Se não pudesse reparar a modificação original, talvez pudesse criar uma nova rota que cumprisse a mesma função, mas eliminando o ponto de falha. Quando os mecânicos voltaram, encontraram Mateus completamente absorto,
trabalhando com uma concentração total. Seu Fernando se aproximou, observando por cima do ombro do menino. Ainda está nisso? Já te disse que é impossível. Mateus nem sequer levantou o olhar. Preciso de mais tempo. Você já teve sua chance, respondeu o homem, embora sem a dureza habitual em sua voz. Havia algo parecido com compaixão em seu tom. Os da empresa dizem que o motor está morto. Fim da história. Eles não o conhecem como eu, insistiu Mateus, seus olhos fixos na válvula problemática. Seu Fernando suspirou, coçando a barba por fazer. Até o meio-dia. Nem um minuto a mais. Depois preciso que limpe as ferramentas da oficina. Foi a maior concessão que o homem já havia feito. Mateus assentiu, agradecido por essas horas adicionais. A oficina voltou à sua rotina diária. Carros entrando e saindo, o barulho de chaves de impacto, conversas técnicas misturadas com piadas e casos. Mateus existia em uma bolha de concentração, alheio a tudo, exceto ao pulverizador e seu mistério. Às 11, Dona Carmen retornou com uma pequena marmita. Ensopado de batata, disse, colocando-a ao lado de Mateus. Coma alguma coisa, pelo amor de Deus. Você parece um espantalho. Encontrei algo, respondeu ele, apontando para a modificação oculta. Alguém mudou o sistema de refrigeração. Está causando uma sobrepressão que o sensor interpreta como falha crítica. A mulher o olhou sem compreender, mas com uma centelha de esperança em seus olhos cansados. Você pode consertar? Estou tentando algo diferente, explicou Mateus. Não posso restaurá-lo ao seu projeto original porque faltam peças específicas. Mas talvez eu possa enganar o sistema para que funcione com o que temos. Era arriscado. Se errasse, poderia danificar permanentemente o sistema eletrônico. Mas se estivesse certo, enquanto o relógio avançava implacavelmente para o meio-dia, Mateus trabalhava contra o tempo, redirecionando conexões, adaptando componentes salvos de outros equipamentos da oficina. Suas mãos se moviam com uma segurança que contradizia sua idade, guiadas por aquela estranha intuição que seu avô havia cultivado nele. Às 11h55, seu Fernando se aproximou, secando as mãos em um pano gorduroso. Acabou o tempo. Mais 5 minutos, pediu Mateus, sem desviar os olhos de seu trabalho. O homem observou o que o menino havia feito, uma complexa reconfiguração que nenhum de seus mecânicos sequer teria tentado. 3 minutos, concedeu, surpreso com a audácia daquela solução improvisada. Quando o relógio marcou meio-dia, Mateus finalmente fechou o painel lateral. Estava exausto, faminto, seus olhos avermelhados pela falta de sono. Mas em seu rosto havia uma expressão de serena determinação. Estou pronto para testar, anunciou. Os mecânicos formaram um semicírculo ao seu redor. Dona Carmen se manteve um pouco afastada, como se temesse que sua esperança pudesse influenciar negativamente o resultado. Mateus conectou a bateria, verificou o combustível e a fiação uma última vez. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante e girou a chave de contato. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Mateus não dormiu naquela noite. Após a tentativa fracassada ao meio-dia, quando o motor mal havia tossido antes de voltar ao seu silêncio obstinado, seu Fernando balançara a cabeça com uma mistura de decepção e compaixão. Os outros mecânicos voltaram às suas tarefas habituais, trocando olhares que oscilavam entre a pena e a confirmação do que já sabiam. Algumas máquinas simplesmente não podem ser salvas. Pelo menos você tentou, dissera-lhe Ramon, o mais jovem dos mecânicos, apertando seu ombro antes de voltar a um golzinho com problemas de transmissão. Mas Mateus não estava disposto a desistir. Havia convencido seu Fernando a deixá-lo continuar trabalhando após o horário oficial, prometendo fechar a oficina e limpar tudo antes de sair. O homem concordara, talvez movido por uma mistura de respeito relutante e simples curiosidade. Agora, enquanto a meia-noite se aproximava, a oficina estava mergulhada em um silêncio apenas interrompido pelo velho rádio de pilhas que Mateus trouxera de casa. Uma emissora local transmitia forró pé de serra antigo que se misturava com a estática, como se as vozes sofridas de cantores de outro tempo quisessem lhe fazer companhia. Lá fora, o céu descarregava uma tempestade de verão inesperada,
com trovões retumbando entre as colinas e relâmpagos iluminando momentaneamente os cantos mais escuros da oficina através das janelas sujas. Meu avô dizia que as tempestades acordam as máquinas adormecidas, murmurou Mateus para si mesmo, enquanto desmontava metodicamente o motor, classificando cada peça sobre uma lona estendida no chão. Dona Carmen lhe levara uma garrafa térmica com café quente e um sanduíche de pão com ovo à meia-noite, insistindo que ele deveria se alimentar. A cabeça não funciona com o estômago vazio, lembrou ela, antes de ir para casa, prometendo voltar ao amanhecer. Estou perto, respondera ele com os olhos avermelhados, mas brilhantes de determinação. Enquanto trabalhava, Mateus repassava mentalmente cada componente do pulverizador, visualizando o fluxo de combustível, eletricidade e refrigeração como rios interconectados dentro de um corpo mecânico. Havia algo que lhe escapava, uma conexão que não conseguia ver claramente. Um relâmpago particularmente intenso iluminou a oficina, seguido quase imediatamente por um trovão que fez as janelas vibrarem. O rádio emitiu um chiado e mudou momentaneamente de frequência, captando fragmentos de uma conversa em inglês antes de voltar para a música nordestina. Aquele breve momento de interferência acendeu algo na mente de Mateus. «Interferência!» exclamou, levantando-se de um salto. Se o sistema elétrico estava recebendo sinais confusos devido a um componente defeituoso, isso poderia explicar por que o motor se recusava a ligar, apesar de todas as peças parecerem em bom estado. Com energia renovada, Mateus revisou a fiação elétrica, desta vez prestando atenção especial às áreas próximas a componentes que geravam campos magnéticos. Lembrou-se de algo que seu avô mencionava ocasionalmente: se a temperatura mente, o tempo morre. A frase, que sempre lhe parecera um desses ditados enigmáticos dos mais velhos, adquiriu subitamente um significado concreto. E se o sensor de temperatura estivesse enviando dados incorretos para o sistema de controle de ignição? Correu para buscar um termopar entre as ferramentas de diagnóstico e verificou o sensor de admissão. Estava deteriorado, enviando leituras flutuantes para o sistema de controle. Isso significava que o motor se recusava a ligar como medida de autoproteção, interpretando as falsas leituras como um superaquecimento perigoso. Mateus ficou olhando para o pequeno componente defeituoso, sentindo como as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam em sua mente. «É isso», sussurrou com os olhos arregalados. Substituir a peça seria impossível. Não tinham uma reposição compatível na oficina, e pedi-la de São Paulo levaria dias, tempo que Dona Carmen não podia esperar. Mas talvez ele pudesse reconfigurar o sinal do sensor. Era arriscado, mas poderia enganar o sistema para que ligasse. A tempestade continuava a desatar sua fúria sobre a vila, como se quisesse testar a determinação do rapaz. Um novo relâmpago revelou por um instante o rosto de Mateus, uma máscara de concentração absoluta enquanto planejava sua estratégia. Precisaria de componentes alternativos. Vasculhou caixas de peças descartadas, resgatando um sensor de bateria de trator que, embora diferente, operava sob princípios semelhantes. Com um soldador e pinças de precisão, começou a delicada tarefa de adaptar o componente estranho ao sistema do pulverizador. As horas passaram. A tempestade se afastou gradualmente, deixando para trás uma garoa constante, que tamborilava suavemente no telhado de metal. O rádio transmitia agora as notícias da madrugada, vozes sonolentas que falavam de política e preços agrícolas. Às 4 da manhã, Mateus estava reconfigurando manualmente o contato, usando uma resistência variável para simular as leituras que o sistema esperava receber. Seus dedos, embora cansados, não haviam perdido a precisão. Trabalhava com a concentração de um cirurgião, ciente de que um erro poderia queimar completamente o sistema elétrico. «Vô, estou fazendo a coisa certa?» murmurou, como se o velho Francisco pudesse aconselhá-lo de onde estivesse. Um trovão distante foi sua única resposta, mas Mateus sorriu, interpretando-o como um sinal de aprovação. Às 5h30, quando o céu começava a clarear no leste, ele havia completado sua modificação. Não era perfeita nem elegante, mas tinha chances de funcionar. Havia reconstruído parcialmente o circuito de refrigeração,
adicionando uma derivação que aliviava a pressão no ponto problemático. Além disso, havia instalado o sensor adaptado com um sistema de filtragem rudimentar para estabilizar suas leituras antes que chegassem ao controle de ignição. Recostou-se na parede, exausto, mas satisfeito. Suas pálpebras pesavam como chumbo e seu estômago roncava de fome. O café de Dona Carmen esfriara há horas, mas Mateus o bebeu mesmo assim, agradecendo a energia que o açúcar lhe proporcionaria. Agora só falta testar, disse ao gato de rua que havia entrado novamente na oficina, buscando refúgio da chuva. O felino o olhou com seus olhos amarelos, movendo a cauda com o que Mateus interpretou como ceticismo. Você também não acha que vai funcionar? Perguntou Mateus, coçando-lhe atrás das orelhas. Todos os especialistas dizem que é impossível. Mas o vovô dizia que impossível só significa que ninguém tentou do jeito certo. Lá fora, os primeiros cantos de pássaros anunciavam o amanhecer. Logo chegariam seu Fernando e os outros. Logo ele teria que enfrentar seus olhares céticos, seus comentários piedosos ou zombeteiros. Mateus reuniu suas forças para o teste final. Verificou cada conexão uma última vez, seguindo mentalmente o fluxo de energia através do sistema modificado. Tudo estava em seu lugar. Tudo fazia sentido segundo a lógica estranha, mas infalível que seu avô lhe ensinara. As máquinas querem viver, dissera-lhe Francisco uma vez. Só precisam que alguém lhes mostre como. Quando os primeiros raios de sol se infiltraram pelas janelas embaçadas pela umidade, Mateus se pôs de pé, esticando seu corpo dolorido. Com movimentos cuidadosos, fechou a carcaça do pulverizador, assegurando cada parafuso com precisão. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de antecipação. O som de uma chave na fechadura anunciou a chegada de alguém. A porta se abriu e entrou Dona Carmen, carregando um saco de papel que cheirava a pão fresco. Você esteve a noite toda, começou ela, mas se interrompeu ao ver a expressão no rosto de Mateus. Você conseguiu? Estamos prestes a descobrir, respondeu ele, com um sorriso cansado, mas confiante. Lá fora, a vila despertava para um novo dia. Um dia que, Mateus estava convencido, mudaria seu destino para sempre. Era a hora da verdade. A oficina foi se enchendo gradualmente. Primeiro chegou seu Fernando, com seu habitual semblante austero, que se transformou em surpresa ao encontrar Mateus ainda ali, com o rosto pálido de cansaço, mas os olhos brilhantes de determinação. Depois, foram aparecendo os outros mecânicos, um a um, cumprimentando com vozes sonolentas que se apagavam ao perceber a tensão que flutuava no ambiente como o cheiro de gasolina e metal quente. Você ficou aqui a noite toda? Perguntou seu Fernando, observando o pulverizador parcialmente desmontado e as ferramentas dispersas em um padrão que só Mateus entendia. Sim, senhor, respondeu o rapaz, limpando as mãos em um pano. Acho que encontrei o problema e acho que posso consertá-lo. O homem olhou para o relógio de parede, depois para Dona Carmen, que esperava em silêncio junto à porta, e finalmente para Mateus. Havia algo diferente no garoto. Uma segurança tranquila que ele nunca havia mostrado antes. Muito bem, disse finalmente. Mostre-nos o que você fez. Os mecânicos formaram um semicírculo ao redor do pulverizador. Alguns cruzaram os braços com ceticismo. Outros observavam com curiosidade genuína. Mateus se aproximou da máquina, sentindo todos os olhares sobre ele. Por um momento, a insegurança ameaçou paralisá-lo. E se estivesse errado? E se tivesse desperdiçado sua última oportunidade? Respirou fundo, lembrando as palavras de seu avô. As dúvidas são como a ferrugem. Se você as deixar, acabam com tudo. O problema não era o motor em si. Começou a explicar, apontando para o interior do pulverizador. O problema era este sensor de temperatura defeituoso que enviava leituras erradas para o sistema de controle. O pulverizador desligava como mecanismo de proteção porque acreditava estar superaquecendo. Miguel, o mais veterano dos mecânicos, inclinou-se para ver melhor. E o que você fez exatamente? Eu adaptei um sensor de temperatura de um trator Massey Ferguson, explicou Mateus mostrando sua solução improvisada. Não é exatamente compatível,
Então tive que reconfigurar o circuito para que os sinais fossem interpretados corretamente. Além disso, encontrei uma modificação anterior no sistema de refrigeração que estava causando pressão excessiva nesta seção. Seu Fernando examinou o trabalho com olho crítico. É uma solução muito pouco ortodoxa, comentou, embora não houvesse censura em sua voz, mas algo parecido com admiração relutante. Era a única coisa que eu podia fazer com as peças disponíveis, defendeu-se Mateus. Se funcionar, o pulverizador poderá operar normalmente até que Dona Carmen possa comprar uma peça original. E se não funcionar? Perguntou Ramon. Mateus olhou diretamente para Dona Carmen. Se não funcionar, trabalharei sem pagamento até compensar qualquer dano adicional. A mulher balançou a cabeça. Não diga bobagens, menino. Você fez mais do que qualquer um. A oficina ficou em silêncio. Só se ouvia o zumbido das lâmpadas fluorescentes e, ao longe, o cacarejar de galinhas e o zurro ocasional de algum jumento. O sol da manhã projetava faixas douradas através das janelas empoeiradas, iluminando partículas suspensas no ar denso. Vamos fazer o teste, decidiu seu Fernando. Mateus assentiu, sentindo o coração bater forte contra as costelas. Aproximou-se do pulverizador, conectou a bateria e verificou os níveis de combustível e óleo uma última vez. Cada movimento era deliberado, como se estivesse realizando um ritual antigo e secreto. Com um último olhar para a imagem desgastada de São Cristóvão, padroeiro dos viajantes e motoristas, que pendia sobre a porta da oficina, Mateus inseriu a chave na ignição. Tomou ar, fechou os olhos por um instante e a girou. O silêncio que se seguiu pareceu esticar-se eternamente. Mateus sentiu que o mundo inteiro prendia a respiração com ele. Nada. Então, um fraco estalido, um zumbido quase imperceptível. E, de repente, o motor tossiu, vibrou e ganhou vida com um rugido que soou como música celestial nos ouvidos de todos os presentes. O pulverizador estremeceu, vibrando como uma fera despertando de um longo sono. Uma nuvem de poeira foi expelida de seu bico, formando redemoinhos no ar iluminado pelo sol. O cheiro de combustível queimado encheu a oficina, mas funcionava. Realmente funcionava. A expressão de Mateus se transformou em uma mistura de incredulidade e júbilo. Seus olhos se umedeceram, embora ele tentasse disfarçar piscando rapidamente. Ele havia conseguido. Havia feito o impossível. Um dos engenheiros, o mais experiente, aproximou-se com espanto. Isso é impossível. Nós revisamos absolutamente tudo. Vocês ignoraram o sensor de admissão, explicou Mateus com a voz trêmula de emoção. Estava oculto sob uma modificação anterior que não aparecia nos manuais. Como diabos você o encontrou? Perguntou outro mecânico, olhando-o como se visse Mateus pela primeira vez. Mateus encolheu os ombros, sem saber como explicar aquele sexto sentido que seu avô cultivara nele. As máquinas falam, só é preciso saber escutá-las. Dona Carmen abriu caminho entre os homens. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas enquanto abraçava o rapaz com força. Meu pequeno gênio, murmurou contra seu cabelo. Você salvou minha safra. Você salvou minha vida. O pulverizador continuava funcionando, seu motor estabilizando-se em um ronronar constante e saudável. Os mecânicos o olhavam com uma mistura de incredulidade e respeito renovado. Seu Fernando coçava a cabeça, claramente reconsiderando tudo o que acreditava saber sobre o garoto. Bem, disse ele finalmente limpando a garganta, parece que teremos que rever seu salário, rapaz. Milagres mecânicos deveriam ser mais bem pagos. Risadas aliviadas encheram a oficina. A tensão acumulada se dissipava como a fumaça do escapamento. Mateus sorriu timidamente, exausto demais para processar completamente o que acabara de alcançar. Ao meio-dia, quando a notícia já havia percorrido a vila inteira, um homem de meia-idade de terno e pasta entrou na oficina. Observou o pulverizador em funcionamento. Falou brevemente com seu Fernando e finalmente aproximou-se de Mateus, que estava sentado em um canto, tentando se manter acordado enquanto comia um sanduíche. Trabalho impressionante, disse o homem, estendendo-lhe um cartão. Sou Alexandre Veiga, da Escola Técnica de São Paulo. Dirigimos um programa para jovens talentos. Ficaríamos encantados em contar com você.
Mateus pegou o cartão com os dedos manchados de graxa, olhando-o como se fosse um objeto de outro mundo. Sua mente cansada mal processava o que estava acontecendo. Não tenho dinheiro para estudar, murmurou envergonhado. O homem sorriu. Existem bolsas para casos como o seu. Talento puro e bruto. Pense nisso e me ligue. Quando o visitante partiu, seu Fernando se aproximou, secando as mãos em seu eterno pano gorduroso. Sua expressão era indecifrável. Então você vai para São Paulo, disse, como se afirmasse um fato inevitável. Mateus olhou para o cartão em sua mão. Eu não sei. O homem apoiou uma mão surpreendentemente gentil em seu ombro. O que você fez hoje? Eu não vejo em 30 anos de ofício. Você tem algo especial, Mateus. Algo que não se pode ensinar. Foi meu avô quem me ensinou tudo, respondeu Mateus em voz baixa. Seu Fernando assentiu. E você o honrou. Mas há um mundo inteiro de máquinas lá fora, esperando que você as escute. Mateus guardou o cartão no bolso de sua calça gasta. O futuro, que sempre parecera tão limitado e previsível, agora se abria diante dele como um caminho inexplorado. Lá fora, o pulverizador continuava funcionando sob a supervisão de Dona Carmen, que o levara para o pátio para testá-lo com água. O som de seu motor era como um batimento cardíaco forte e constante no meio da vila. As pessoas já não riam. Já não o olhavam como o pobre órfão, o garoto estranho que preferia as máquinas às pessoas. Agora elas o escutavam, e Mateus, pela primeira vez na vida, sentia que tinha algo importante a dizer. As semanas passaram com a cadência pausada do sertão. O pulverizador de Dona Carmen funcionava à perfeição, permitindo-lhe tratar seus canaviais a tempo para a safra. A colheita estava assegurada, e com ela, seu sustento para o ano. O nome de Mateus havia se tornado uma espécie de lenda local, sussurrado com respeito entre agricultores e mecânicos da região. A pequena casa que Mateus compartilhava com a lembrança de seu avô parecia diferente agora. O sol entrava pelas janelas, iluminando cantos que antes pareciam condenados à penumbra perpétua. No quintal, entre vasos de manjericão e alecrim, o garoto havia instalado uma pequena bancada de trabalho onde consertava aparelhos para os vizinhos em suas horas livres. Toda a tarde, após sua jornada na oficina, Mateus lia em voz alta para a fotografia desbotada de seu avô Francisco. Às vezes, eram manuais técnicos que seu Fernando lhe emprestara. Outras, livros sobre eletrônica que o professor da vila havia tirado da poeira da pequena biblioteca escolar. Colocaram seu nome no jornal da capital, comentou Dona Carmen uma tarde, enquanto lhe trazia um prato de bolinhos de chuva recém-feitos, como agradecimento por ter consertado seu rádio. Reescreveram errado, respondeu Mateus com um sorriso tímido, apontando para o artigo onde o chamavam de Matias, em vez de Mateus. A mulher sentou-se em uma cadeira bamba na varanda, abanando-se com um jornal dobrado. O calor de agosto era implacável. Você pensou na oferta de São Paulo? Mateus assentiu, limpando as mãos em um trapo. O cartão do Sr. Veiga permanecia em sua mesinha de cabeceira, como um lembrete constante de um futuro possível. Ele havia ligado para o número uma semana após o incidente do pulverizador. A conversa fora breve, mas encorajadora. Havia uma possibilidade real de obter uma bolsa integral para estudar na escola técnica. Seu Fernando diz que eu deveria ir, comentou Mateus, ajustando uma resistência no pequeno ventilador que estava consertando. Diz que aqui vou estagnar. E o que você pensa? Perguntou Dona Carmen com a sabedoria de quem viveu o suficiente para saber que as decisões importantes devem nascer de dentro. Mateus permaneceu em silêncio por um momento. O zumbido das cigarras enchia o ar quente da tarde. Ao longe, ouvia-se o motor de um trator trabalhando nos campos. Não sei se pertenço a um lugar como aquele, admitiu finalmente. Com gente educada, professores, laboratórios. Eu sou só um garoto do interior. Dona Carmen estalou a língua. Besteira, você é Mateus Soares, o menino que consertou o que nenhum engenheiro conseguiu. Você tem a inteligência no sangue, como seu avô. Na oficina, as coisas também haviam mudado. Seu Fernando parara de chamá-lo de o mascote. Os clientes perguntavam por ele especificamente. Mateus continuava limpando ferramentas e varrendo o chão no final do dia, mas agora o fazia com a dignidade de alguém respeitado.
não como um servente invisível. Numa tarde particularmente quente, Mateus viajou com seu Fernando até São Paulo para visitar a escola técnica. O prédio de tijolos vermelhos e ferro forjado o intimidou no início, com seus laboratórios equipados com tecnologia que ele jamais vira e estudantes que pareciam saber exatamente o que faziam. É outro mundo, murmurou enquanto percorriam os corredores climatizados. Um mundo ao qual você pode pertencer se decidir, respondeu o Sr. Veiga, que os guiava pessoalmente. Temos alunos de todos os cantos do Brasil, de todas as circunstâncias. O que os une é a paixão e o talento. Você tem ambos. Ao retornar à vila, Mateus passou horas sentado ao lado do túmulo simples de seu avô no cemitério local, compartilhando suas dúvidas e esperanças, como se o velho pudesse aconselhá-lo mais uma vez. Não sei se devo ir embora, sussurrou para a lápide de mármore gasta. Aqui está tudo o que conheço. Aqui está você. Um vento quente moveu as folhas dos ciprestes, como um suspiro da própria terra. A decisão não foi repentina. Foi amadurecendo com os dias, como as frutas nos pés de caju que rodeavam a vila. Uma conversa com seu Fernando, um comentário de Ramon, a insistência de Dona Carmen, o cartão gasto de tanto ser manuseado. Tudo confluía para uma única direção. Na noite antes de dar sua resposta definitiva, Mateus sonhou com seu avô. Estavam juntos no velho trator John Deere, que Francisco costumava consertar, avançando por um campo infinito sob um céu estrelado. "Está com medo, moleque?" perguntava o ancião no sonho. "Sim", admitia Mateus. "Tenho medo de falhar, de não estar à altura." O avô sorria, com aquele sorriso que formava um mapa de rugas em seu rosto curtido pelo sol. "O medo é bom. Significa que você se importa, mas nunca deixe que ele te paralise." Quando acordou com os primeiros raios de sol se infiltrando pelas persianas tortas, Mateus já havia tomado sua decisão. A notícia se espalhou rapidamente pela vila. Mateus Soares, o menino das mãos mágicas, iria estudar em São Paulo com uma bolsa integral. Alguns vizinhos balançavam a cabeça, perguntando-se quem consertaria agora seus aparelhos quebrados. Outros se enchiam de orgulho, como se a conquista do rapaz fosse em parte deles também. Uma semana antes de sua partida, a oficina inteira organizou uma pequena celebração. Até mesmo seu Fernando, normalmente tão austero, comprou um bolo na padaria da praça. Houve brindes com guaraná e cerveja, conselhos bem-intencionados e promessas de manter contato. Dona Carmen lhe deu uma mochila nova. "Para você levar suas ferramentas", disse, com os olhos brilhantes de emoção contida. "Nunca se sabe quando você vai precisar consertar algo." Ramon e os outros mecânicos juntaram dinheiro para comprar-lhe um multímetro digital, muito mais preciso que o antigo que herdara de seu avô. "Para você continuar ouvindo as máquinas", brincou Miguel, o mais velho, "mas com tecnologia moderna." Seu Fernando esperou até o final do dia para entregar seu presente. Era uma caixa de ferramentas de aço inoxidável, pequena, mas completa, com o nome Mateus Soares gravado na tampa. "Isso é Rio." Mateus não encontrava as palavras, acariciando as letras gravadas com a ponta dos dedos. "Um mecânico precisa de suas próprias ferramentas", disse seu Fernando, com uma emoção incomum em sua voz rouca. "Ferramentas que ele conheça como a própria pele." A última noite em sua casa, Mateus passou organizando seus escassos pertences. A casa ficaria aos cuidados de Dona Carmen, enquanto ele estivesse no alojamento estudantil. A mulher havia prometido regar as plantas e manter viva a lembrança do avô Francisco. Sentado no quintal, sob um céu salpicado de estrelas brilhantes que pareciam furos no veludo negro da noite, Mateus contemplava a vila adormecida que se estendia colina abaixo. As luzes dispersas, o campanário da igreja, a oficina onde descobrira seu dom, a praça onde nunca se encaixara totalmente entre os outros meninos. "O senhor alguma vez pensou que eu conseguiria, vovô?" perguntou em voz alta, como se as estrelas pudessem transmitir suas palavras ao além. O silêncio da noite estava cheio de respostas invisíveis. O leve murmúrio do vento entre as árvores, o canto distante de um grilo solitário, o batimento constante de seu próprio coração. Mateus olhou para suas mãos, ainda pequenas, com cicatrizes de pequenos cortes e queimaduras.
calos incipientes que evidenciavam horas de trabalho com ferramentas. Mãos que haviam aprendido a sentir o pulso oculto das máquinas, a entender sua linguagem secreta. Não sou o mais forte nem o mais inteligente, segundo os professores, sussurrou, mas não desisto até entender como as coisas funcionam. Isso, teria dito seu avô, é poder. O amanhecer chegou cedo demais, pintando o céu de rosa e dourado. Mateus fechou a porta de casa com uma estranha mistura de tristeza e antecipação. Na praça, seu Fernando esperava com sua velha caminhonete para levá-lo à estação de ônibus. Enquanto o veículo avançava pela estrada de terra, deixando para trás a vila que sempre fora seu universo inteiro, Mateus olhou pela janela. Os canaviais desfilavam como sentinelas silenciosos. A poeira avermelhada se levantava, formando pequenas nuvens douradas sob o sol nascente. À distância, o som de um motor agrícola quebrava o silêncio matinal. Um trator, talvez, ou um pulverizador, como o que ele havia salvado, trabalhando incansavelmente sob o sol brasileiro. Mateus ouviu seu ritmo constante, sua cadência familiar, e sorriu, porque sabia com a certeza que seu avô lhe inculcara que, por mais longe que fosse, sempre encontraria o caminho de volta seguindo o som dos motores, a linguagem universal das máquinas que haviam sido suas primeiras e mais fiéis amigas. A jornada apenas começava.